Ainda falaremos sobre o Moçambola no programa. Teremos aqui os nossos comentadores esportivos que trarão novidades relativamente a esta grande prova do futebol a nível nacional. Mas antes disso, ainda não há certezas sobre quem de facto será o novo selecionador nacional. O silêncio da Federação Moçambicana de Futebol deixa muitos adeptos dos Mambas na expectativa de ter de volta Chiquinho Conde a dirigir os destinos da seleção nacional. E para falar sobre este e mais assuntos que estiveram em destaque durante a semana, eu tenho em estúdio, como é habitual, os nossos comentadores desportivos. Eu falo de João Chicote, Albino Wiembo e também Tobias Ndala, quem desde já agradeço a presença aqui em estúdio. Boa noite, João. Eu penso que podes começar contigo. Temos aqui o assunto do Moçambola, que certamente teremos aqui que falar relativamente ao início desta prova, mas sobre este assunto da Federação, este silêncio deixa muitos adeptos aqui na expectativa de ter de volta Chiquinho Conde na liderança dos Mambas. Boa noite, João. Boa noite. Não sei se há a expectativa de ter de volta Chiquinho Conde no seio dos adeptos, ou talvez seja a expectativa da própria Federação Moçambicana de Futebol e do próprio Chiquinho Conde. Para já, pelas informações que nós lemos e temos assistido na comunicação social, se o técnico opta por concorrer a uma nova vaga em Angola, tanto a vaga de selecionador nacional, neste caso angolano, também demonstra claramente que há uma espécie de distanciamento em relação às pretensões da sua cadeira de sonho, tal como dizia no passado. O facto é que, por aquilo que lemos na comunicação social, e o Lance MZ faz um bom trabalho, o Alfredo Júnior faz um bom trabalho relativamente a essa matéria, portanto, traz uma narrativa muito interessante, que diz que há o que difere as partes, ou seja, o Chiquinho Conde condiciona tanto a assinatura do acordo, a retroação tanto dos benefícios, ou seja, que, em outras palavras, receber os meses que não trabalhou. Portanto, isto é um facto. Na ideia do Chiquinho Conde, segundo o Lance MZ, é de fazer com que no contrato, portanto, haja uma espécie de cláusula retroativa, que diz que, olha, desde o dia em que terminou, portanto, o último contrato, trabalhando ou não, portanto, ele quer receber, quer ter os benefícios, tanto quer ter os benefícios. O facto de que o Chiquinho Conde não trabalhou, portanto, foi comunicado que o contrato caducava. Juridicamente falando agora. Exatamente, foi comunicado que o contrato caducava e que a partir daquela data era o homem livre, podendo escolher, aliás, tal como está a fazer, outras opções. E quando assim é porque não há contrato. Agora, nada obsta que no futuro, tanto as partes possam se encontrar e na sequência disso celebrarem um novo contrato. Mas atenção em que, ao celebrar um novo contrato, as partes até podem fixar uma espécie de termo inicial. O que é esse termo inicial? Significa colocar uma cláusula que condiciona tanto a eficácia do contrato para uma data futura. Por exemplo, imagine que o contrato vai ter a sua vigência a partir do dia 1 de junho de 2026, porque é uma nova relação jurídica. É um novo contrato, é um termo inicial, 1 de junho de 2026, começa o novo contrato. Isto é juridicamente possível. Agora, haver uma cláusula que diz que não, o contrato deve retroagir, deve trazer benefícios para o futuro, não, para o passado, neste caso, também não é muito, não é de boa fé. Não é de boa fé, é de má fé até, é de má fé. Porque durante esse tempo, o Chiquinho Conde não trabalhou e não pode receber por aquilo que não trabalhou. Se o contrato caducou. Então, deve abrir uma nova página, abrir um novo paradigma e na sequência disso
ativar-se novas cláusulas. Então, tornou-se homem livre, tanto a uma certa data, houve ativação da cláusula de rescisão de contrato, a Federação Moçambicana de Futebol ativou a cláusula de rescisão, depois há uma aproximação. Então, na sequência dessa aproximação, pode-se incluir um termo inicial, que pode ser 1 de março, que pode ser 1 de abril, que pode ser 1 de maio, pode ser 1 de junho ou qualquer outra data, mas a olhar para o futuro e não para o passado. Então, essa perspectiva que, na minha opinião, falta. Se aquilo que o Mr. Chiquinho Conde, aquilo que o Alfredo Júnior traz no seu texto a ser verdade, das duas umas, ou o Chiquinho Conde falta de assessoria jurídica, não sei, mas também falta de muita assessoria. Já dissemos no passado de comunicação e agora também não damos falta de assessoria jurídica. Porque não é possível, a não ser que hajam cláusulas no contrato passado que nós não conhecemos. Mas o facto é que não houve renovação do contrato passado. Não havendo renovação do contrato, não há espaço para retroagir. Portanto, dizer que não tem que receber a partir do dia X. Agora, outro aspecto é que temos uma federação que continua manientada, que continua, vamos lá assim, à espera do único homem, quer dizer, não faz sentido. A federação tem que tomar uma decisão. Se o técnico acha que o contrato deve retroagir e a federação entende que o contrato não deve retroagir, então deve descartar este técnico e buscar por uma nova pessoa. Das duas umas, ou a Federação Moçambicana de Futebol e o seu presidente não têm a legitimidade, ou então deve buscar alternativas. Quer dizer, não se pode condicionar toda uma nação por causa de um único homem, quer dizer, por causa do Chiquinho Conde. Chiquinho Conde não é o mais relevante, não é o homem mais importante na República de Moçambique. Já disse que há técnicos aqui em Moçambique que têm qualidade superior ou igual ao do Chiquinho Conde. Então, é preciso também pensarmos numa perspectiva institucional, portanto, e valorizar a Federação Moçambicana de Futebol como uma instituição. Quer dizer, não pode ficar em boca do Chiquinho Conde. Então, que tipo de dirigentes vamos ter amanhã quando contratado o Mr. Chiquinho Conde? Se na fase de negociação de contrato já estamos a viver esse tipo de situações, de um técnico que decide assinar quando quer assinar, quer dizer, isto não faz sentido. Então, das duas umas, ou a Federação Moçambicana de Futebol decide de uma vez por todas aquilo que pretende, ou então fica uma espécie de manientados tanto ao pensamento do Chiquinho Conde, que aparentemente ele que dirige a Federação Moçambicana de Futebol, olhando para a forma como é feita esta negociação. Houve um aumento salarial, portanto, isto é lido também no lance MZ por Alfredo Júnior trazido, houve um aumento salarial, mas também o facto é que há esses condicionamentos de assinatura na sequência de não, porque deve retroagir, depois, quer dizer, não faz sentido, que não trabalhou nesse tempo. Este é um novo contrato, portanto, o contrato passado caducou e não se pode falar sobre ele. Então, tem que se falar de novo contrato. Então, se a Federação Moçambicana de Futebol achar que, pronto, há muitas exigências, descarta-se. Há praça aberta, há mercado aberto e é que ela não pode se submeter, na minha opinião, ela não pode se submeter às vontades dos técnicos. Em nenhum momento a Federação deve submeter às vontades dos técnicos, são os técnicos que devem submeter às vontades das federações.